Sabe aquela sensação de que a própria identidade está se desfazendo? Pode parecer uma falha pessoal, né? Um erro no percurso. Mas hoje a gente vai explorar essa experiência não como um fim, mas como uma transformação humana profunda, fundamental. É como se fosse o esgotamento do que a gente era para que algo novo tenha espaço para nascer. Essa frase é forte, né? E bem direta. Ela captura o momento exato que a gente vai analisar. É aquele ponto em que o chão que nos sustentava, bom, ele começa a ceder. Vamos entender como isso se desenrola. A nossa análise vai seguir 5 passos. A gente começa com o surgimento do vazio, passa pela queda das certezas, pelo pânico que o silêncio pode causar, até chegar no clímax, quando parece que nada mais segura a gente. E por fim, vamos ver como tudo isso, na verdade, dá início a uma jornada inevitável. Então, tudo começa aqui. E não é com um estrondo, não. É mais como uma rachadura sutil. Aquilo que definia o eu, sabe? Os papéis, os valores, as crenças, tudo isso começa a perder a solidez, a consistência. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa definição de vazio. Não se trata da ausência de tudo, mas sim da perda das nossas referências. Sabe aquelas narrativas que a gente usava para se explicar? Elas já não convencem. É um território que escapa completamente do nosso controle. E é isso que o torna tão assustador. E aqui está o ponto crucial. Isso não acontece porque algo deu errado. Muito pelo contrário. O eu que se adaptava, que respondia às demandas do mundo, ele simplesmente chegou ao seu limite. O que antes organizava a vida, agora pesa. O que dava sentido, agora soa oco. Agora a gente vai para a próxima fase e vamos ver como isso se aprofunda. A queda das certezas não é um evento súbito. É um sentimento que vai se infiltrando, a percepção de que as velhas explicações já não dão mais conta da complexidade da vida. Olha, essa comparação ilustra a mudança de uma forma brilhante. A gente passa de um estado de segurança interna, baseado em frases como "eu sei quem sou", para uma realidade de incerteza profunda. As decisões ficam difíceis e o futuro, que antes parecia claro, agora é uma névoa. Essa citação resume tudo, perfeitamente. O colapso não acontece por uma fraqueza, mas porque a estrutura interna que a gente tinha se tornou pequena demais para a vastidão da nossa própria experiência. As velhas formas de sentido, elas se tornaram insuficientes. Com a queda das certezas, algo inesperado acontece. Surge o silêncio. Mas veja bem, não é um silêncio pacífico. É um silêncio que remove os apoios e expõe uma fragilidade que a gente nem sabia que existia. Vamos parar para pensar nisto por um momento. A nossa mente está quase sempre preenchida por um barulho constante. Pensamentos, planos, autojustificativas. Mas o que acontece quando isso tudo cessa? A resposta nessa fase é que o silêncio é vivido como uma ameaça. A ausência daquele ruído mental contínuo é sentida como algo perigoso, porque nos deixa sem as referências de sempre, sem as respostas prontas que nos davam uma sensação de orientação. Então, o pânico não surge do vazio em si, mas da nossa incapacidade de controlá-lo. A mente quer preencher esse espaço na mesma hora, com uma nova teoria, uma nova meta, qualquer coisa, só para não ter que ficar nesse estado de indefinição. O medo é da perda de controle. E assim a gente chega ao auge desse processo. É o momento de uma clareza desconcertante em que se percebe que não há mais onde se apoiar. É a experiência do desamparo radical. O trabalho, as crenças, os relacionamentos, os papéis que a gente desempenha, tudo aquilo que antes parecia dar sustentação, perde a força. As coisas ainda estão lá, mas por dentro, nada mais segura. É como estar de pé sobre um chão que já não suporta o nosso peso. E este momento, embora seja o mais difícil, é também o mais verdadeiro. Não é um castigo, é um ponto de esgotamento necessário, o limite da forma antiga de existir. É aqui que o eu não pode mais se enganar, e a travessia se torna, de fato, inevitável. Agora, vamos mudar a perspectiva. E se todo esse desmoronamento não for o fim, mas o verdadeiro ponto de partida? A fonte sugere que é exatamente isso. Essa é a ideia central que transforma tudo. O medo existencial de não saber quem somos não é um beco sem saída. Pelo contrário, é o portão de entrada para a verdadeira jornada. Ele não termina o caminho, ele dá início a ele. Então, como seguir adiante? O caminho não é encontrar respostas rápidas, mas adotar uma nova postura.
Primeiro, permanecer, ou seja, ficar com o sentimento sem tentar fugir. Segundo, atravessar, se mover ativamente através da experiência. E terceiro, e talvez o mais difícil, suportar o não saber, que é tolerar a ausência de definições. E a gente termina com essa pergunta. Se todo esse colapso não é o ponto final, ele abre espaço para quê? O que pode ser construído quando as velhas estruturas já não estão mais no caminho? A jornada pode ser assustadora, mas talvez o seu verdadeiro propósito seja criar o espaço necessário para que uma identidade mais autêntica possa emergir. Obrigado pela companhia.